Websérie Tecnologias que eu uso para programar. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma tecnologia muito bacana que nós utilizamos ela para back-end, que é o Node.js. E o que é o Node.js? Node.js ele é um ambiente de execução do JavaScript. Então, Node.js, esse JS, é do JavaScript. E ele é um ambiente de execução do JavaScript que usa o motor V8 do Chrome. Ou seja, ele retira aquele motor de execução do Chrome e passa a executar esse motor dentro de um ambiente separado, porque o Chrome é um navegador. Então, tecnicamente, ele vai rodar onde? No front-end. O Node, ele traz esse motor de execução para aquilo que nós chamamos de back-end. Por isso que ele é muito utilizado em back-end, porque ele não tem a parte da navegação, do front-end. Então, o Node, através da execução do JavaScript, fica responsável normalmente pela execução de back-end e respondendo aí para o front-end através de APIs, sejam elas RESTful, GraphQL ou outra forma de comunicação que a gente escolha, SOCKS, né, que seria uma comunicação por portas e assim por diante. Tudo isso o Node faz. Uma coisa importante de nós entendermos é o seguinte, o Node ele não serve apenas para back-end. Por exemplo, eu fiz uma aplicação esses dias que eu precisaria estar lendo uma porta serial, né, para ver lá a comunicação serial e também uma leitura através do TCP/IP da minha placa de rede, e eu utilizei o Node para fazer isso e coloquei ele rodando como um serviço dentro de um equipamento que faz essa leitura. Entre aspas, isso também pode ser considerado um back-end, mas nós temos que entender que a tecnologia do Node ela permite ir além, utilizar o Node para executar esses outros tipos de processos, esses outros tipos de aplicações que nós podemos desenvolver tudo isso dentro do Node. E uma questão, o Node tem muitos pacotes, então nesse exemplo que eu te dei aí de leitura de serial e também comunicação de TCP/IP, eu utilizei pacotes prontos. Fui lá no NPM do Node, que é o Node Package Manager, e a partir disso eu fiz uma instalação de um pacote que possibilitou que eu programasse essa interface, esse jeito de comunicar, as portas abertas, né? Enfim, toda a questão de como desenvolver a aplicação. E uma infinidade de pacotes hoje estão disponíveis. Na parte prática, eu vou te mostrar o site do NPM para você pesquisar os pacotes que você precisa. E através dos pacotes, aqui na nossa tela tem um exemplo, npmi, eu vou instalar, né, aí no caso, save dev em modo de desenvolvimento. O TypeScript é uma coisa muito simples a gente fazer a instalação via pacote, ele baixa esse pacote para a gente dentro da nossa aplicação e a partir desse momento a gente passa a utilizar. Além disso, o Node.js ele traz um benefício muito grande do ponto de vista de processamento. Ele é single thread event loop, ou seja, ele tem um gerenciador que ele recebe uma requisição e a partir dessa requisição ele processa aquela requisição naquilo que a gente chama de single thread. E aí acontece o seguinte, ele é non-blocking. Então, se aquela requisição vai demorar muito, né, para ser executada, ele pega aquela requisição e joga como se fosse uma retaguarda dele, que é um outro, tem um outro nome técnico para isso. Ele joga para essa retaguarda e essa retaguarda fica responsável de processar aquela requisição. Exemplo, se você estiver lendo um arquivo muito grande, muito longo, ele vai demorar e automaticamente iria interromper o seu processamento. Então, essa inicial do Node, né, essa interface inicial do Node, esse processo inicial, ele é responsável por identificar se esse processo vai demorar ou não. Se ele for demorar, ele joga para esse cara auxiliar dele, para esse motor auxiliar. Esse auxiliar fica responsável por processar e depois devolver a resposta naquela porta que na verdade estaria escutando a conclusão daquele processamento. E aí, esse, entre aspas, front do Node, ele fica livre para pegar uma nova requisição. Então, nesse processo de pegar a requisição, analisar ela se ela vai durar um processo muito longo, devolver isso, enviar isso para um outro motor, esse outro motor ficar responsável e pegar a nova requisição, esse processo é muito ágil. E aí ele tem essa característica de ser single thread por event loop, ou seja, é um evento, né, um loop de eventos aí que está acontecendo dentro do Node, e ele acaba sendo non-blocking por causa disso. Quer dizer, ele entre aspas, ele terceiriza
essa responsabilidade para um outro processo que vai ficar responsável por terminar aquele processo que dura muito tempo, né, que tem um tempo muito longo de execução, e aí ele acaba sendo um cara non-blocking, ou seja, ele está disponível para pegar um outro recurso e dar conta do recado de todas as requisições. Vantagem disso, basicamente, é uma velocidade muito grande no processamento das informações e é por isso que ele é tão amplamente utilizado. Além disso, uma outra coisa bacana nele, ele, se você quiser aprender, você não vai aprender Node. Isso é uma grande confusão que existe. Ah, eu sei programar em Node. Não, na verdade, a linguagem que se utiliza dentro do Node é o JavaScript. O que nós utilizamos são recursos do JavaScript que estão disponíveis apenas dentro do Node. Por exemplo, quando eu vou ler um arquivo dentro do Node, eu posso acessar o sistema de arquivos. Então, isso vai estar lá no meu servidor, eu tenho permissão para isso, existem as permissões do sistema operacional para nível de segurança, e aí eu posso gravar e ler arquivos. Se eu estivesse executando um JavaScript dentro de um navegador, eu já não posso fazer isso. Eu não posso ir lá, por exemplo, no celular que está executando o navegador e ler um arquivo a partir do navegador. Isso aí seria uma falha de segurança. Então, para eu ler um arquivo a partir do navegador, o usuário é obrigado a ir lá e escolher o arquivo que eu posso ler, né? Ou se eu quiser gravar, o usuário é obrigado a, entre aspas, baixar aquele arquivo e gravar aonde ele quer que aquele arquivo seja gravado. Por quê? Porque nós rodamos a web app dentro do navegador e o JavaScript dentro do navegador. Diferente de você estar utilizando uma aplicação nativa. Um aplicativo nativo, ele tem essas permissões que no momento da instalação é definido. Quando nós vamos para a web app, ela está rodando dentro de um navegador. Por exemplo, um Chrome para o celular ou qualquer outro navegador que você tiver. E aí a permissão é do navegador. Então aí, nesse ponto de vista, a gente não consegue fazer um acesso aos arquivos. Já do lado do servidor, onde a gente utiliza o Node, o nosso JavaScript que nós vamos programar, eu consigo ler o arquivo nativo diretamente através do sistema operacional. E aí vai mudar a biblioteca, né? Ou seja, a forma de eu trabalhar com arquivo no front-end é diferente da forma de eu trabalhar com arquivos no back-end. Mas a programação continua sendo JavaScript, com características que o Node suporta para eu executar determinado tipo de aplicação, determinado tipo de código. Já quando eu vou para o front-end, aí eu respeito aquilo que o navegador permite que eu faça na aplicação. Então, nós não aprendemos Node, nós aprendemos JavaScript, tanto para o front-end quanto para o back-end, e as características de um e características de outro é que são específicas, mas a programação para você aprender é o JavaScript. E o Node, você tem que aprender a configurar, instalar, rodar seu servidor e ver as diferenças que você pode fazer com os aplicativos, com as aplicações que são rodadas nativamente através de um motor de JavaScript dentro do seu servidor. Aqui, uma dica, né? Dentro da Stack Overflow, é um site muito bacana, e aí nós estamos falando de 2022, né? No momento que foi gravado este vídeo aqui, nós temos o JavaScript com um percentual muito grande de utilização dos profissionais de tecnologia, seguido por HTML e CSS, por SQL, depois Python, e aí depois nós temos novamente o TypeScript, que aí quem utiliza TypeScript obviamente está programando também em JavaScript. E aí é uma coisa muito bacana de você acompanhar, porque através do Stack Overflow você tem um panorama das tecnologias que são utilizadas e amplamente utilizadas dentro da web. Vale a dica de você pesquisar o rumo que as coisas estão indo, até para você se profissionalizar, né, se atualizar dentro do site da Stack Overflow. E agora nós vamos ver um pouquinho da parte prática com o Node, que basicamente é muito simples. Inicialmente, para você, obviamente existe um conhecimento muito longo a ser percorrido, mas para você começar, né, com o Node não tem nada de complicado para você começar. Vamos lá. Primeira coisa, você vai baixar o Node e instalar o Node. Super simples, você vai seguir aí o passo a passo do instalador e nós recomendamos que você baixe sempre esta versão aqui do Node, que é a LTS. Então, sempre você vai baixar a LTS, que é o quê? A versão de produção. A versão atual, que tem os últimos recursos, normalmente nós não utilizamos a versão atual para ambiente de produção. Ambiente de produção, você sempre vai estar utilizando a versão que tiver com essa sigla aqui, LTS, que seria a versão estável e pronta para a produção. Site que você vai baixar, nodejs.org.
E uma outra coisa bacana que você tem que entender. Dentro do Node.js.org você tem uma seção aqui que são os docs. Dentro dos docs você tem, por exemplo, a versão 16 API aqui, que é basicamente a versão estável atualmente sendo utilizada do Node no momento da gravação desse vídeo. E aí você tem o Node.js versão 16.17.0 documentação. O que é isso daqui? Documentação completa do Node de como que você acessa todos os recursos. Aqui é muito bacana você dar uma olhada nela, porque aqui tem todos os recursos que você precisa e toda a documentação do Node. Obviamente, como recurso de aprendizagem, não é uma documentação como essa que você vai seguir, porque você vai começar do início dela, você vai praticamente não entender. Porém, a partir do momento que você está estudando, está num curso, ou está numa mentoria, numa tutoria, quando você tem dúvida técnica, o bacana é você ir no site do fabricante ou no site oficial daquilo que você está utilizando para ter essa documentação. Baixou, instalou. Se você quiser instalar um pacote, você vem com aqui, ó, com o npmjs.org.com aqui, olha. Então, esse npm aqui, ele te possibilita você instalar pacotes. Por exemplo, se você quiser um pacote de CNPJ, quero pesquisar aqui se existe algum pacote de CNPJ. E olha só, nós vamos enxergar aqui um pacote de CNPJ que ele se diz que vai formatar, validar e gerar números de CNPJ. Quando você entra aqui nesse pacote, você vai olhar aqui, olha a fonte, onde que está o GitHub, o fabricante, né, ou o autor, né, desse pacote que ele publicou aqui no NPM. Você, inclusive, pode desenvolver pacotes e publicar dentro do NPM. O NPM permite que você faça isso, né, o npmjs.com. E aí ele tem uma estatística aqui muito bacana. Olha só, downloads semanais. Esse cara está com 3.531 downloads semanais. Quer dizer, semanalmente tem 3.531 downloads. É uma coisa considerável, colocando-se aí um CNPJ que é algo nacional, né? É algo brasileiro. Então, uma coisa bacana. Outro detalhe, você consegue baixar o código-fonte desse cara aqui, porque nós estamos falando de JavaScript, né? Se você assistiu meus vídeos anteriores, eu expliquei isso lá, o código do fonte do JavaScript, ele vai para o cara que vai estar executando o seu código. Então, você baixando aqui esse código, você vai ver como que esse autor desenvolveu, vai inclusive poder validar se você vai utilizar ele ou não, isso é uma coisa muito bacana também. E aqui ele te dá, né, especificamente aqui foi o autor que escreveu, ele te dá como que você instala, né, aqui ele está dando aqui, ó, npm install cnpj, tá vendo? Ó? Então, eu instalo o Node, depois eu instalo o pacote de cnpj para eu utilizar. E como que ele utiliza? Tá aqui, olha, const valid, ele coloca aqui, ó, validate, porque ele importou o validate, o format e o gerador de CNPJ. Então, como é que valida, como é que formata e como é que gera. Pronto, aqui ele tem a licença, o autor, e aí você consegue trabalhar com esse cara. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, meu Node está previamente instalado, e eu tenho aqui, dentro de aula, aqui um diretório que está sem nada. Então, eu vou começar uma aplicação. Como é que eu começo? npm, espaço, -init. Se você colocar o "-y", você já responde, né, o inicial padrão para você desenvolver no Node. Ele cria um cara chamado package.json para você aqui dentro. Este package.json aqui, ó, npm init -y. Esse package.json que ele cria para você é o que? É o arquivo de configuração original do seu Node. A partir do package.json, você faz um npm i, que ele realiza a instalação do seu pacote. E aqui nós vamos ver o seguinte, ó, se eu colocar aqui code espaço ponto, ele vai abrir o meu VS Code. Lá no primeiro vídeo eu já mostrei isso, tá? Como é que você instala isso. Então, até o processo de instalação também está lá de forma mais detalhada. É bacana de você assistir. Aqui o assunto é Node, mas tem os instaladores, inclusive do próprio Node está lá. E aqui, nós temos aqui, olha, o package.json criado. O que vai acontecer aqui? Vou criar um diretório, que seria, na verdade, aqui eu vou criar um arquivo, né, que é o meu index.js, e vou adicionar um pacote. Olha só, npm i cnpj, que é o pacote CNPJ que nós vimos dentro do site. Então, de uma forma muito bacana, a partir desse momento, o diretório conta com uma instalação chamada Node Módulos. Esse Node Módulos aqui é o que?
é o módulo que foi instalado, que é o CNPJ. Aqui você consegue olhar basicamente o código-fonte, ó. Então você consegue ver como que esse código-fonte foi escrito. É uma forma de você aprender também quando você baixa um pacote. O Node permite que a gente faça isso, né? O gerenciador, o NPM, permite que a gente faça isso. E a partir desse momento nós podemos estar utilizando o pacote. Se eu utilizar aqui, olha, esta forma, como ele colocou aqui para mim, e eu posso, por exemplo, colocar aqui, olha, o valid, o generate. E aí eu tenho, né, um console.log, posso colocar lá, olha, valid, e aqui eu tenho o valid. Perfeito? Aqui eu tenho o formatado, e aqui eu tenho o gerado. Pronto. Para eu executar esse cara, como é que eu faço? Simples. Node espaço index.js. Aqui ele pediu para a gente fazer aqui, olha, o type módulo dentro do package JSON, ok? Para quem não está familiarizado, o que é esse type módulo? Type módulo é quando a gente vem aqui no package JSON, determina o tipo de importação. Por quê? Porque nós estamos utilizando aqui o import, né, dentro do nosso arquivo de JavaScript. Se nós utilizarmos o require, eu não preciso disso. Mas quando eu utilizo o import, aí eu preciso colocar o tipo módulo dentro do meu package JSON para ele fazer isso para mim. E aí, automaticamente agora, ele vai rodar o meu código, node index.js, e ele deu lá, olha, valid é true, formatado tá lá o formatado, gerado tá lá o gerado. O que quer dizer isso? Ó, o meu pacote que eu instalei, que é de CNPJ, está rodando, né, de forma adequada, porque ele está executando aqui da forma como nós esperamos. E nós vimos aqui o quê? Como que eu faço essa execução do código dentro do Node. Veja que aqui, para eu programar, eu não estou programando em Node, estou programando em JavaScript. Nos vídeos anteriores, inclusive, eu falo a respeito do TypeScript, que o bacana é você fazer o quê? Você programar em TypeScript, porque aí você tem uma programação mais estruturada, né, mais alinhada com orientação a objetos e uma série de coisas, e aí você utiliza esta programação para você estar programando dentro do Node. O Node, então, ele é o motor, ele é aquele que executa seu código, e seu código, uma vez escrito em JavaScript, com todos os benefícios que o Node traz para você. Vale a pena estudar. Dá uma olhada no Stack Overflow para você ver lá as tecnologias. Dá uma olhada, né, no curso que nós temos disponível também no YouTube de JavaScript, HTML, CSS e nessa websérie que a gente está produzindo para vocês aí, e um conhecimento de estruturação, de como que é a sua trilha de aprendizagem nas tecnologias que eu uso para programar web apps. Até o próximo vídeo. Até lá.